Queridos, nós precisamos pensar numa coisa importante. Escrevi sobre isso hoje, tenho falado, e uma mensagem de uma extremista de direita lá na França, voglio bene, o Lucas, Sim. provou que uma tese já esboçada aqui pelo tio Rei estava certa. Porque, tio, tudo visto no ovo de cristal, Lucas? Não, que o ovo de cristal não serve para isso, nem é de cristal, diga-se de passagem. Né? Pela análise. Os bolsonaros conspiram por tarifa no Brasil. É só o golpe dado por outros meios. É uma tentativa, eles tentaram dar o golpe, não conseguiram. Ah, mas vem com isso de novo. Eu adoro esse negócio. Vem com isso de novo? Não, peraí. Eles pararam? Eles param, eu também paro. De quê? Eles param de fazer política contra o Brasil e eu não preciso fazer análise da política que eles fazem contra o Brasil, vale bem. Porque política eu não faço. Não sou político. Nem seria nada contra a política. Apenas não é do meu temperamento. Né? Olha aqui. De novo. Trump quer livrar a cara do Bolsonaro? Quer. Ele escreveu isso numa carta. Ô, vai. Oi. Quem sou eu para duvidar se ele fala que sim? Hein, Lucas? Ele não falou que sim? Falou. Eu vou falar não é? É. Agora, esse é o objetivo principal. O Trump, quando ele vai deitar, em vez dele ficar pensando nas sacanagens lá que ele fazia com Epstein, né, naquela mente perversa, ou então como é que chamava a Stormy? Stormy Daniels? Stormy Daniels. Stormy Daniels, isso, exatamente. Tá tempestuosa. Em vez de ele ficar pensando, ai, como era legal, né? Ele fica pensando no Bolsonaro. Você imaginou? Fica pensando lá no Bolsonaro, ai, aquele chinelão que faz chulé porque ele não usa Havaianos, aquele que gruda no pé e vai formando fungos ali, soltando aqueles miasmas. Eu comecei a ficar enjoado, agora não vou conseguir terminar o programa. Fica pensando no Bolsonaro com aquela calça de tactel, porque é elegante aquilo. Tem uma imagem clássica daquilo. Calça tactel, uma camiseta de algum clube, não sei o quê, aquele chinelão, ele fala assim, ele não consegue pensar em outra coisa, vale bem. Ele não consegue pensar em outra coisa, aí entra naquele mundo dos delírios, e vocês sabem como são essas coisas oníricas? Pode pedir um engove aí, tudo bem tomar engove durante o programa que eu não ligo. Né? Será que é isso? Ou Trump está de olho nas terras raras, nos minerais críticos, no PIX, no agro brasileiro? Em agro brasileiro, vamos ficar de pé? Em vez de continuar de joelhos para Bolsonaro? Ou em 4 apoios? Alguns setores, né? Não. A questão é econômica. E ele encontrou uma elite aqui, elite, modo de dizer, que elite, a rigor, é aquilo que foi selecionado e por contiguidade de sentido aquilo que forma os melhores de um grupo. Não quer dizer elite econômica, necessariamente. Evidentemente, é uma anti-elite em vários aspectos, porque não dá para chamar essa tranqueira de elite que a gente tem aqui, né? Dessa gente que faz isso. Né? Mas ele encontrou aqui o que não encontrou em nenhum lugar do mundo. Eu vou provar agora para vocês. Já escrevi hoje, a respeito de madrugada, um texto, voglio bene, naturalmente longo, né? Eu escrevo textos longos. Sim. Que é para organizar o pensamento também. E aí ficam uns bananas aqui no Brasil. Ai, temos que encontrar um meio termo entre o Brasil e Bolsonaro. Como é que é?
Meio termo entre Brasil e Bolsonaro? Meio termo entre Trump e Bolsonaro? A nova polarização entre Trump e Lula? A nova polarização agora entre Brasil e Bolsonaro, entre Trump e Lula? De que diabo vocês estão falando, bando de gente gagá? E gagá aí não tem a ver com idade, não. Tem a ver com a idade das ideias. Porque eu mesmo, com 43, ainda não me considero gagá, viu, Lucas? Ainda não. Aí ele falou, eu tenho lá uma elite chechelenta, mequetrefe, vulgar, que eu não encontrei em nenhum outro lugar do mundo. E como tem a causa Bolsonaro, vou usar esse cara. E esse cara se deixa ser usado e o Eduardo fica falando, ele fica chamando para ele, sou eu que estou conseguindo isso. Pronto, é o Eduardo, parabéns. Parabéns, Eduardo. Olha que poderoso você é. Tramando contra o Brasil. Muito bem. E já que não conseguiram dar o golpe, vamos chamar o Trump para ver se o Trump dá. Ou o Brasil receber uma carta do presidente dos Estados Unidos exigindo que o Supremo anule o processo contra o Bolsonaro, não é uma tentativa de tornar sem efeito o poder judiciário no Brasil. Vocês se dão conta da gravidade desse negócio? Mas, rei, não é assim em todos os lugares do mundo? Não. Não é. Apontem para Titio. Titio adora esses desafios. Apontem para Titio. Que direita no mundo falou para Trump? Pode taxar a gente que a gente quer. A gente merece. É isso mesmo. Vamos até fazer uma passeata. Vamos no nosso parlamento, Voglio bene, você imaginou no parlamento, na Assembleia Francesa, Voglio bene, onde surgiram os termos esquerda e direita para todos os efeitos, da geografia do pensamento político, Lucas. Você imagina na tradicional Assembleia Francesa, de tantos embates históricos, franceses levantarem um cartaz. Trump, taxa a gente, Trump, salvador da França. Ou na Alemanha, ou em qualquer outro lugar. Onde aconteceu? Só aqui. Onde governadores, chefes de província, estão dando piscadelas para as tarifas e acusando o governo local. Onde? Só essa michuruquice só tem aqui. Esse viralatismo só tem aqui. Essa sem-vergonhice só tem aqui. Viralatismo eu ainda quero dizer o seguinte, eu quero prestar meu tributo, minhas homenagens aos vira-latas brasileiros, aqueles de quatro patas. Um dos textos mais emocionados que eu já escrevi, Voglio bene, saiu inclusive em vários países e tal, foi um texto que eu escrevi para um vira-lata. Talvez minha até ache aí. O Martim. Um cachorro vira-lata. Caramelo. Lindo. Que um lugar que eu frequento de vez em quando, menos do que eu gostaria, porque... Lucas, o frio destrói qualquer chance de felicidade do tio Rei, né? Então o tio Rei tem que ficar no... A minha também. Mas tinha um cachorro que era de um grupo de pessoas. Ali, a gente cuidava dele. E um dia ele morreu. E eu escrevi um texto para ele. Lindo, fiquei tão emocionado. Eu mesmo choro quando eu leio o texto que eu mesmo escrevi. E botei uma foto que eu tinha feito dele na porta da minha casa, ele indo embora, assim. Um dia que a gente estava, ele veio, comeu e se mandou. Porque ele era assim, comia, ficava um pouco ali e se mandava. Ele era livre. Ele era bicho solto. Entendeu? Não era de ninguém. Sim. Era de todos, não era de ninguém. Mas se virava muito bem. Minha homenagem aos vira-latas, né? Não é essa elite vira-lata que está aqui. Entreguista. De olho em negociata. Quanto é que vocês vão ganhar, hein, se o Trump meter a mão no nosso Pix? Quanto vocês vão ganhar?
Quanto vocês estão querendo cobrar pelas terras raras, hein? Qual é o percentual? Quanto vocês querem cobrar para ferrar o agro brasileiro e ficar de joelhos pro agro americano, hein? Bolsonaro? Vocês acham que o Trump tem delírios eróticos com Bolsonaro? Ainda que fosse de erotismo político? Olha o Martim aí, apareceu na imagem. Olha o Martim, gente. Olha só, acabei de ficar com nó na garganta do Martim. Ele era de uma bondade e era solto na vida. Isso, olha que vira-lata lindo. Eu vou comparar esses olhos que veem a alma humana com esse bando de vagabundo? Nunca. Não diminuam o meu cachorro. Não manchem a memória do meu cachorro. Viu? Ô, vai bem? A Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, fechou um acordo com o Trump. Sim. Trump queria meter 30% de tarifa, Lucas, ficou por 15%. Uhum. O que já é ruim. Sim. Teve o bullying no Salão Oval, como sempre. Né? Sempre tem. Ele ali, ela diminuída. Faz parte do show dele. Lá na França, a Marine Le Pen, do Reunião Nacional, de extrema-direita, fascistoide como Trump, como Bolsonaro, como essa direita fascistada que anda mundo afora. Pergunta se a Marine Le Pen elogiou ou atacou o acordo e disse que a França está se subordinando aos Estados Unidos. Veja, ele é aliada ideológica do Trump, mas ela não ficou de joelho. Está elogiando a Marine Le Pen, uma fascistona, asquerosa. Mas ela não é michuruca a ponto de aceitar uma imposição externa no país dela. E assim, e ninguém é. Aí ela escreveu lá, no Twitter ontem, o acordo comercial concluído por Ursula von der Leyen com Donald Trump é um fiasco político, econômico e moral. É um fiasco político. A União Europeia, com seus 27 Estados-membros, obteve condições piores do que as do Reino Unido. Soberanias em questões comerciais não se somam, são diluídas ou mesmo, nesse caso, anuladas sob o peso da burocracia de Bruxelas. É um fiasco econômico que a Comissão aceitou cláusulas assimétricas que a França, por si, se governada por um executivo patriótico, jamais teria aceitado. Centenas de bilhões de euros em gás, bem como em armas, terão de ser importados anualmente dos Estados Unidos. E o Trump é aliado dela. Não, sim, ela tem os interesses dela, é contra a União Europeia, quer tirar a França da União Europeia, aquelas maluquices. Não interessa. Mas não está de 4 para Trump. Mesmo sendo a figura asquerosa que é. Mas tem uma submissão que vira um limite. Não, isso não. Aqui, além de asquerosos, são submissos. E o primeiro-ministro francês também criticou. E ele é de um partido de centro-direita. Esse primeiro-ministro francês seria na França mais ou menos o quê? Uma coisa parecida aqui com aquilo que o PSD pensa de si mesmo. Não com aquilo que está se mostrando ser, com raras exceções. Mas com aquilo que pensa de si mesmo. É de direita. Ele também criticou. A extrema-direita critica. Aqueles que venceram a Marine Le Pen lá, o grupo da Marine Le Pen, também. Não tem gente de 4 para os Estados Unidos, nos países que estão levando tarifa. Não tem. Quem ficou? A Indonésia. Ele conseguiu quebrar a Indonésia. Mas aí precisaria falar do regime político da Indonésia, não vou entrar em detalhes. Senão, não acaba hoje. O que foi que falou o primeiro-ministro da França?
O primeiro-ministro da França, François Bayrou, criticou o acordo anunciado entre os Estados Unidos e a União Europeia ao afirmar que o bloco se mostrou submisso aos interesses americanos e que o tratado representa um dia sombrio para os europeus. Ele disse: acordo von der Leyen-Trump é um dia sombrio quando uma aliança de povos livres, reunidos para afirmar seus valores e defender seus interesses, se resigna à submissão. No perfil no X, foi isso que ele escreveu. É isso. Né? E claro, alguns estão tentando, a própria von der Leyen, não, foi uma vitória, porque queria 30, a gente acertou 20, alguns setores serão bons para a gente. Não, não será bom. Não será bom. Eu insisto nesse aspecto. Ela é uma aliada de Trump na França. Assim como aliados do Trump, mundo afora, não entraram na defesa das tarifas. Aqui sim. Por quê? Porque, no fim das contas, nós estamos falando apenas de uma tentativa de dar um golpe por outros meios. Então, Trump usa os Bolsonaro e usa Bolsonaro como estandarte e fala, bom, ele tem um pedaço da opinião pública, eu não encontrei isso em nenhum outro país. Ele tem um pedaço do parlamento, eu não encontrei isso em nenhum outro país. Para todos os efeitos, se eu desestabilizar o governo do Brasil, é bacana, porque não deixa de ser um adversário ideológico, é uma das maiores democracias do mundo. Se ele ajudar a desestabilizar essa democracia, para mim é bom. Então eu vou usá-lo. Eu vou usar, vou fazer a carta, vou dizer que é ele, vou reiterar, a embaixada, o Departamento de Estado vai ter funcionário de segundo escalão falando, vai ter o Marco Rubio do Departamento de Estado ameaçando o ministro do Supremo, nós vamos suspender os vistos, revogar os vistos, a embaixada fica reproduzindo delinquências contra o país. E faça uma exigência tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que eu sei que não será aceita. Ô, meninos, vocês acham que em algum momento o Trump imaginou que o Supremo fosse dizer, tá bom, então o processo contra o Bolsonaro está extinto? Não. Definitivamente não. Vocês acham isso? Não. Não. Ele sabe que não. Mas aí tem o livro dele sobre táticas de negociação. Já falamos aqui. Asfixia o outro e depois faz uma exigência nova. Aí apareceu a exigência nova, chantagem dentro da chantagem. As terras raras. Os minerais críticos. A mesma coisa que ele fez, que ele está negociando com o Zelensky. Vocês estão devendo 500 bilhões de guerra para a gente até agora, mas vamos trocar pelos minerais críticos. É como ele negocia. Só que, insisto, esse tipo de aliado que ele encontrou aqui, ele não tem em nenhum lugar do mundo. Aqui ele tem. Elite michuruca, vulgar, politiqueira, interesseira. O Lula não está fazendo política. Claro que está. Vocês queriam o quê? Daqui a pouco nós vamos ver um seminário que houve no sábado aqui no Brasil. Eu tenho vergonha até de ver. O negócio é o seguinte. Em certa medida, Eduardo tem razão. Como, Reinaldo? Porque o Eduardo, ele bate em qualquer um que tente falar em negociação, ele bate. Vocês perceberam, né? Não tem negociação. Mesmo que seja do campo ideológico dele. Porque ele diz assim, ou se está 100% com Bolsonaro, ou se está contra Bolsonaro. Acabou. Ok. Como o Bolsonaro financia, sinal de que o Bolsonaro endossa. Como o Bolsonaro não desautoriza, sinal de que o Bolsonaro endossa. Como o Bolsonaro não diz que é assim, é sinal de que o Bolsonaro também acha que é assim. Então eu vou falar o seguinte, ou você está 100% com o Brasil, ou você está com o Bolsonaro. De sorte que é impossível estar com o Brasil e com o Bolsonaro.
Se está com o Brasil, está contra Bolsonaro. Se está com Bolsonaro, está contra o Brasil. Simples. Porque eles estão agradecendo o Brasil. O Eduardo ontem agradeceu o Trump e pediu que os brasileiros façam a mesma coisa. Aí já pedindo aquela lei Magnitsky contra os ministros. E prevendo que eles vão ser derrubados. É golpe. O golpe que falhou em 2022, eles tentam dar agora.